Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Damos, juiz de direito do TJMA. Vamos aqui para o segundo vídeo do nosso canal, onde eu vou tratar especificamente da utilização do ChatGPT no auxílio aqui às nossas tarefas jurídicas. E pensei aqui numa situação onde ele poderia auxiliar um juiz, um defensor, um promotor em um determinado uma ocasião de um plantão criminal, né, diante de um auto de prisão em flagrante. Então, se você tem interesse, vamos continuar aqui no vídeo para fazer essa demonstração. Então, vamos lá, estamos aqui na página inicial aqui do ChatGPT. Eu vou abrir, em vez de usar um GPT customizado, eu vou abrir uma conversa apenas com o GPT 4.0. E dessa forma, como eu tenho explicado nas oficinas, a gente tem que elaborar um contexto, né? Introduzir um contexto, né? Que é a chamada janela de contexto, para que ele possa encaminhar melhor as respostas e a gente consiga ter um bom aproveitamento, né? No auxílio, claro, sempre eu reforço isso, que não é de pedir para ele decidir, pedir a opinião dele. Não, a análise é sempre dos membros, das pessoas que vão atuar né, em cada papel, né, do sistema de justiça, e ele vai ser um grande ajudante que vai agilizar aqui as nossas tarefas. Aqui eu não preparei nada antes, né? Eu vou fazer ao mesmo tempo que eu gravo aqui o vídeo, porque a gente sabe que o GPT ele nunca vai repetir uma resposta, né? Então não adiantava eu ter feito um ensaio, né, com as situações, com os prompts aqui, e depois gravar o vídeo, porque viria uma resposta totalmente diferente. Então eu resolvi, né, fazer já a gravação de acordo com o que eu pensei aqui. Então eu elaborei aqui um resumo fictício, né, obviamente, de um caso de roubo, né, com de pessoas e emprego de arma de fogo. Aqui é como se fosse um relato do próprio APF, né, que o delegado poderia fazer, né, então você poderia pegar o relato do próprio flagrante ou, né, elaborar de forma. Uma vantagem do GPT é isso. Você pode escrever os fatos aqui no prompt, na parte da pergunta, de forma até desorganizada, né, solta, que ele vai entender o contexto e ele vai organizar essa situação. Então, como eu preparei previamente, ficou bem arrumadinho, mas poderia só jogar o crime, jogar os fatos principais, algumas coisas assim, que ele já organizaria. Então, e aí eu sempre gosto também de fazer, assim, às vezes eu faço o primeiro contexto aqui e eu nem peço nenhum comando. Veja que eu só estou dizendo aqui o que aconteceu, né? E, e que foi um ato de prisão flagrante nesse plantão da comarca fictícia aqui, certo? E aí, às vezes, a própria resposta dele, quando você joga um arquivo em PDF, um ofício, ou um texto, e você não faz o comando, ele vai fazer alguma coisa, ele vai dar uma resposta. Ele pode ser genérico, ele pode resumir, pode. é, então, e às vezes o que ele responde, mesmo você sem dar um comando, você tem uma ideia de como continuar a conversa, né? Você acaba, ele te ajuda até nos prompts posteriores, né? Isso aqui é interessante. Então vamos aqui por curiosidade, só submeter aqui esse fato aqui para ver o que ele vai dizer. Ó, ele tá resumindo o mesmo fato, né? Ó, amplia a gravidade. Ele está fazendo uma análise superficial aqui do fato, né? Ó, ele mesmo, é, olha aqui que interessante. Ele mesmo está dizendo o que pode ser feito, né? O que deve ser feito diante de um caso desse. Então, nem pedi, o curioso é isso, eu nem pedi nada e ele fez a análise e com todo sentido, né? Você vê, a gente que é da área que atua nessa área, vê que, ó, é a validação da APF,
né? Determinação de audiência de custódia, ó, prazo de 24 horas, quer dizer, ele analisou direitinho, né? A análise das provas, dos depoimentos, ó, laudo pericial na arma, câmera de segurança, então tudo que ele, ó, decisão sobre a liberdade ou manutenção da prisão. Então, perfeito, ó, realmente ele fez uma análise bem precisa do que deve ser feito em um caso de APF. Então, eu vou botar agora aqui, então, eu vou dizer que foi marcada a audiência de custódia, né? Em que foram ouvidos os custodiados, eu vou pedir, então, como a gente sabe, na audiência de custódia, são feitas várias perguntas pessoais, né, para preencher lá no SISTAC, que é o Sistema Nacional de Audiência o cadastro do CNJ, né, das audiências de custódia. E depois que eles, né, se manifestam, aí você pergunta se houve agressão ou não, né, pergunta questões pessoais, tem problema com drogas, etc. É bem detalhado, né, o questionário do SISTAC, do CNJ. E aí, após, você abre a palavra para o Ministério Público para se manifestar, depois para a Defensoria, ou o advogado constituído, e o juiz profere a decisão, né? Então, seguindo essa ordem, vamos primeiro pedir, então, que ele faça... Então, ó, já disse que foi feita a custódia e que eu preciso, como na condição de um promotor, de que ele ajude na elaboração dessa minuta desse parecer. Vamos ver o que que ele faz. Ó, ele, os ovos. Quando você, isso é que é interessante notar. Quanto mais detalhes você der, mais ele vai ser preciso. Eu poderia não ter dado esses dados. Ele preencheria, ou ele inventaria, mas provavelmente ele deixaria em branco. Ele deixaria Ministério Público do Estado tal, com marca tal. Então mas assim, como, ó, aqui ele já inventou, segunda vara criminal. No momento nenhum eu disse que era a segunda vara criminal, eu só disse que era plantonista com marca de Caladã. Então, ele procura sempre preencher ou deixa em branco as situações, né? Então, vamos lá. Vamos ver se faz sentido esse parecer, principalmente os promotores podem olhar, ó. Ministério Público, Estado de Guiana, parará. Ó, bem interessante, ele foi bem sucinto, né? Porque meu prompt foi que assim, é só para demonstrar mesmo, né? Então, foi uma coisa bem rápida e bem superficial, né? Aí ele diz. E assim, eu sempre digo, eu gosto de coisas sucintas, né? Eu acho que a tendência moderna é sempre a gente tentar ser sucinto e, e também uma linguagem simples, né? Então, eu, como juiz, vendo um parecer desse, que está praticamente feito, claro que você vai revisar, vai checar as citações, ver se está tudo certo, pode acrescentar mais alguma coisa, alguma jurisprudência, etc. Não aconselho a pedir jurisprudência para o chat, porque ele vai inventar, mas assim, por alto, analisando um parecer desse. Não tem mais nada que o juiz precise de analisar. Então, se eu fosse promotor, minha peça seria bem parecida com essa, direto ao ponto, mas fundamentando todos os pedidos e tudo que é necessário. Então, não precisa essas peças longas, cheias de citação, cheias de jurisprudência, às vezes não leva a lugar nenhum, né? Então, eu achei bem interessante essa minuta aqui de parecer que ele fez. Ó, claro, diante da análise do promotor do caso de que o promotor é que disse, ó, eu vou mostrar o prompt aqui, que é o promotor entendeu que era o caso de prisão, porque ele entendeu que a gravidade concreta era elevada e representava risco à ordem pública. Eu nem precisei citar artigos e nada, ele já... Essa parte até de lei, como ele tem acesso à internet, tudo, ele geralmente, e são artigos bem conhecidos, a chance dele inventar é muito pequena. Agora, jurisprudência, uma coisa mais doutrina, é mais complicado. Então, vamos prosseguir aqui. Então, agora eu criei aqui um prompt para ele assumir a figura do defensor público. Ó. No papel do defensor público, ele vai dizer, ó, vai pedir o relaxamento do flagrante, dizendo que os custodiados afirmaram não ter realizado o exame de corpo de delito e, caso homologado, que seja concedida a liberdade provisória, e
dizendo que os custodiados não possuem antecedentes criminais e têm residência fixa. Então vamos ver o que, que ele vai, o que ele vai sugerir aqui. Ó, o grande lance da gente usar o. Ó, ele de novo. É porque eu não corrigi ele, mas eu poderia ter corrigido. Olha, eu não disse a vara. Mas isso tudo é ajustável, né? Porque ele padroniza, né, as manifestações, ó, ele organiza muito bem as ideias, e isso para mim é muito importante. É uma das melhores funções do ChatGPT. Ele não vai decidir por você, não vai substituir você de forma alguma, mas ele organiza muito bem, escreve muito bem. Então você não vai ter erro de digitação, de concordância, é, as peças ficam padronizadas, as estruturas, então isso é muito interessante. Ó, ele faz como uma peça mesmo, ó, ele assume bem o papel, a manifestação, a ausência de corpo de delito, ele vai sempre direto ao ponto. Ó. Tem, mas sempre citando os artigos. Para mim, isso a manifestação ideal, simples e objetiva. Claro que um exemplo de decisão judicial tem que atacar todos os pontos, né? Decidir tudo, mas você não precisa fazer um tratado para. Nem toda sentença, decisão que é um tratado, ela é fundamentada. Tem muitos que não tem nem fundamentação. Então vamos lá. Eles pediram, ó, as cautelares, ó, e são aquelas de praxe mesmo, que a gente, ó, citou o artigo correto, né? Quem sabe, quem tem prática aqui nesse dia a dia de flagrante sabe que é o 319. Então, ficou excelente a minuta também, dá para ser utilizado. E claro que ante a análise do defensor público, né? E ele apenas ajudou. É como um assessor ao vivo e a cores, né? E que vai te ajudar ali em tempo real e em qualquer momento que você precisar. Então não tem diferença. Só que o assessor você teria que falar com o assessor, passar como é que ele deveria fazer, aí ele ia demorar a fazer, ia fazer no tempo dele. Então isso aqui já agiliza muito, né? Agora vamos para a decisão, né, do juiz. Eu também já preparei o prompt aqui. Ficou assim, ó, eu dizendo que para ele assumir a figura do juiz, eu vou dizer para ele homologar o flagrante. Isso aqui tudo você que comanda, né? Eu vou dizer que eu estou dizendo para ele colocar que o exame de corpo de delito não é suficiente para o relaxamento, acolher a manifestação do MP pela decretação da preventiva, né, pelo risco à ordem pública, e dizer que, como a jurisprudência entende, que as condições favoráveis não resultam obrigatoriamente na concessão da liberdade provisória. E aí eu estou determinando, ao final, a realização do exame de corpo de delito pela Polícia Civil. Eu tô, não, não sou eu. É o juiz aqui do caso hipotético aqui, porque como eu sou juiz, minha cabeça fica, né? Mas, enfim, vamos ver como é que ele vai preparar essa minuta aqui. Ó, aí ele já assume o formato de decisão. O interessante é que ele fez um formato de parecer, formato de manifestação da defensoria, e agora a decisão, vistos, etc. Eu nem gosto dessa expressão, mas ele gosta. Eu nunca entendi essas expressões arcaicas. Você pode também customizar ele para evitar esses arcaísmos, essas coisas que não agregam em nada, né? Mas ele faz um relatório, ó, ele diz o que o Ministério Público pediu, ó, um relatório sucinto que não precisa de mais do que isso, ó, homologação, né? Claro que ele tem sido muito sucinto porque o prompt sendo sucinto e genérico, ele vai ser sucinto e genérico, não tem problema, mas você vê que ele analisou tudo que eu pedi para ele e fundamentou. Aqui você pode só acrescentar jurisprudência, doutrina que você já deve ter nos seus modelos e tal. Lógico, isso aqui é só um ponto de partida, né? Então, gráfico unidade concreta, ó, determinando a realização. Olha, ele já até citou o artigo, está correto, né? Esse artigo do CPP, do laudo do exame de corpo de delito.
e decretar para. Aí aqui vai ter aquelas. Ele não colocou porque ele não tem como saber, né? Cadastrar no BNP, aqueles detalhes, mas isso aí você já tem no modelo, né? Então, veja, se você está num plantão, geralmente fim de semana ou feriado, e às vezes está sem um assessor ali, ou você tem que fazer uma coisa de forma ágil e fundamentada. Ele não, né, ajuda demais, né? Vamos fazer mais um teste. Não estava aqui na minha programação, mas vamos ver se ele faz. O vídeo já está ficando um pouco longo, mas eu vou só. Vamos ver se ele faz uma ata. Eu nem preparei aqui o pronto, mas vamos supor que ele faça a ata dessa audiência de custódia. Como ó, secretário da audiência, botar assim, uma coisa assim, elabore uma minuta da ata desta audiência de custódia. Não, bota assim, da audiência de custódia deste caso. Aqui bem genérico, só para ver se ele nos surpreende aqui, vamos ver. Presenças, olha aí. Ó, é impressionante. O que mais me fascina no ChatGPT é a organização dele. A forma como ele organiza bem as ideias. Isso facilita muito para o entendimento de quem vai ler. Então, nessa nossa tendência de linguagem simples e clara, é fundamental usar essa ferramenta, porque ela que vai ajudar muito que as pessoas vão ler, os leigos, as pessoas, os jurisdicionados vão ler e vão entender o que você está decidindo, né? O que está botando no papel. Ó, olha só, precisa de mais alguma coisa numa ata de audiência, né? Então, para finalizar, que eu também lógico que você tem que adaptar tudo. Então, hoje em dia eu vejo que não precisa mais nem de modelo salvo nem nada. Ele pode sempre fazer te ajudar num modelo diferente, né? Vamos agora só para encerrar, fazer um, ó. Agora, redija o ofício a ser assinado pelo juiz plantonista, determinando ao Delegacia de Polícia Civil a realização de exame de corpo de delito nos custodiados. Mas tá bem genérico assim, bora ver se ele. Então eu já fui de manifestação do MP, defensoria, decisão do juiz, ata da audiência do secretário, agora, ou seja, ele atua em todas as áreas, né? Ele consegue ajudar todas as áreas. E principalmente nessa área administrativa, de ofício, ele é fantástico. E sempre de forma organizada, concatenada. Ele faz melhor e em menos tempo do que a gente faria. Qualquer um de nós seria capaz de fazer isso aqui, esses ofícios, né? E tal. Mas ele faz de forma rápida e sem erros, né? Você não precisa nem ficar revisando ortografia, né? Digitação, essas coisas, né? Olha aí. E faz todo o floreio de ofício, né? Como a gente sabe, ó. Ainda hoje ele invocou que era o juiz da segunda vara criminal, mas tudo bem. Ah, talvez. Ah, isso aqui eu já sei, porque eu deixei customizado o meu. É verdade, eu não desativei. Então, nas minhas instruções eu digo que eu sou juiz da segunda vara de Vitorino e tal, então acho que ele associou isso. Mas enfim, excelente, né? Então, pessoal, isso aqui foi essa demonstração, né, de um auto de prisão em flagrante. Espero que tenham gostado e aguardo sugestões de pauta para os próximos vídeos, usando o ChatGPT ou outras ferramentas que podem nos ajudar na nossa gestão judiciária. E peço que sigam lá no Instagram, né, Felipe Damos MM, que eu também vou postar coisas, né, de assuntos relacionados à inteligência artificial, como auxiliar, né, não como substituto, como eu tenho ouvido muitas pessoas com receio por aí, que não é essa a ideia, né? E comentem aqui no YouTube
para sugestões de novas ideias do que a gente pode na prática fazer para ajudar, né, a facilitar o nosso trabalho, de fazer melhor em menos tempo, mas sempre com as rédeas das decisões, no controle de tudo que vai ser feito, certo? Então é isso aí, até a próxima, até mais.